E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo, novamente, eu estarei fazendo uma lista de ações, posições acionárias de grandes fundos de investimento, de grandes investidores. Nesse vídeo, o fundo escolhido é o fundo Alaska Poland, que tem a posição acionária de um dos maiores investidores do Brasil, Luiz Alves Paz de Barros. E como ele é praticamente o único cotista, é como se fosse literalmente a sua posição na pessoa física. Lembrando que nada vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda de nenhum desses ativos, é apenas um vídeo informativo. E a gente vai falar as posições menos relevantes até as mais relevantes. Vou trazer as 10 maiores posições, mas eu já posso adiantar que a menor posição é a Coteminas, a LVTC3, que é a Live Tech da Bahia, a SCAR3, que é São Carlos, a Magalu, a MGLU3, a BRKM5, que é a Braskem, a 11ª posição. E agora sim vamos para a 10ª posição de maior relevância, que está nas lojas Quero Quero LJQQ3. O último mês que a gente tem acesso às posições acionárias do Mega Investidor é o mês de novembro do ano passado. Eu sei que é um pouco distante as participações, mas lembrando que como ele é um investidor de longo prazo, muitas vezes a participação não muda tanto, então não tem tantas vendas, tantas compras, e geralmente as posições ficam muito parecidas, mesmo com um longo período de tempo. Então a 10ª maior posição ficou nas lojas Quero Quero, onde neste mês de novembro ele comprou mais de 1 milhão de ações da empresa. 1,3 milhões de ações compradas. Ele desembolsou mais de 3 milhões de reais para realizar esta compra e comprou e finalizou com uma participação de mais de 42 milhões de ações das lojas Quero Quero. Um valor de mercado que naquele mês ultrapassava os 111 milhões de reais, 2,99% do seu portfólio total. Olhando os indicadores fundamentalistas da lojas Quero Quero LJQQ3, percebemos números bem complicados. Mesmo assim, a ação vem subindo nesses últimos meses. Ela está com PL negativa porque deu um prejuízo no acumulado dos últimos 12 meses, um PL de menos 6,62, um PVP de 1,05 e indicadores positivos em uns critérios e negativos em outros. O seu ROI ficou negativo, mas o resto dos indicadores está positivo, como o yield da empresa, que ainda está em 4,2%, ou seja, ela vem distribuindo dividendo para os acionistas. Uma das vantagens em comparação com as outras varejistas é que ela não tem uma alavancagem muito alta. Está com mais de 333 milhões em caixa e uma dívida bruta de 499, sobrando uma dívida líquida positiva de 169, algo bem menor do que a maioria das outras varejistas do mesmo setor que estão numa situação mais complicada devido a essa alta nos juros. Teve um prejuízo no último trimestre de mais de 31 milhões de reais e de 84 milhões se considerarmos os últimos 12 meses. Apesar dos números bem bagunçados, ela é uma empresa bem administrada e tem chances de sobreviver a todo esse problema atual, tanto que a sua cotação subiu nesses últimos meses. E a 9ª posição de maior relevância está na MYPK3, que é a IOSP Maxion, onde nesse mês de novembro não foi realizada nenhuma movimentação na empresa. Fechou com mais de 11,6 milhões de ações acumuladas, mais de 136 milhões de reais em valor de mercado somente na MYPK3, 3,67% do portfólio de Luiz Alves somente nesta empresa. Olhando o comportamento e o desempenho das ações da MYPK3, a IOSP, percebemos que ela está há muito tempo lateralizada. Ela é uma empresa que já existe há muitos e muitos anos na Bolsa de Valores, uma das mais antigas. A empresa valia R$ 1,50 nos anos 2000, chegou a uma máxima em 2012 de R$ 37, ou seja, uma multiplicação de mais de 2.300%. Caiu muito forte até 2015, voltou a custar um pouco mais ali entre 2018 e 2020, na faixa dos R$ 26, R$ 24, mas depois da chegada da pandemia e a queda que teve nas ações, ela nunca mais se recuperou de forma significativa. E vem lateralizando já faz muito, mas muito tempo. Faz 5 anos que ela fica sempre entre os R$ 11 e os 17.
devolvendo os ganhos, voltando a subir, devolvendo os ganhos, sempre seguindo essa mesma trajetória. E a próxima posição do Mega Investidor está numa das empresas mais polêmicas aqui da lista, a Cogna, a COGN3. No mês de novembro ele não realizou nenhuma movimentação nesta ação. Como a gente pode ver, grandes investidores fazem poucas movimentações, diferente de fundos de investimento que são mais ativos, estão sempre comprando e vendendo o tempo todo. No caso da Cogna, ele não comprou e nem vendeu, e fechou com mais de 152 milhões de ações acumuladas da empresa, em um valor de mercado que naquele mês dava 196 milhões. Parece pouco, mas depois desse momento a ação subiu mais de 200%. Então, certamente, a posição da Cogna não é mais essa participação, a oitava maior posição. Certamente é muito mais relevante hoje. Mas como estamos falando de novembro, que é o mês que a gente tem acesso, é o que a gente pode trazer aqui para vocês. 5,29% do portfólio somente na Cogna Educação. Olhando os indicadores fundamentalistas da Cogna, percebemos que está muito mais decente do que tempos atrás. Há anos atrás ela estava numa situação complicadíssima, durante 5 anos ela ficou dando prejuízos consecutivos e hoje ela passou a dar lucro, tanto que chegou a um PL de apenas 5,67 e ainda assim continua com um PVP de 0,45, um PVP muito baixo, mesmo depois de uma alta de praticamente 200% entre a mínima e a máxima de agora. Então a situação está muito mais confortável hoje para a empresa do que tempos atrás. Está com ROI positivo, indicadores positivos em praticamente tudo, margem positiva, EBITDA, tudo, e um yield positivo também porque ela voltou a distribuir dividendos. A empresa tem um caixa de mais de 1 bilhão e uma dívida bruta elevada de mais de 6 bilhões, mas totalmente controlada. Gerou um lucro no último trimestre de 95 milhões de reais e no acumulado anual quase 1 bilhão de lucro para a Cogna Educação. Uma situação muito confortável. E a próxima ação da nossa lista é a Allos Shopping Centers, a resultante da fusão entre a Aliança Sonae e a Berry Malls em 2022. A empresa virou a Allos e ele não realizou nenhuma movimentação no mês de novembro, praticamente zeradas as movimentações, e fechou com mais de 10 milhões de ações acumuladas e mais de 209 milhões de reais em valor de mercado, 5,65% do portfólio somente na Allos. Olhando o comportamento das ações da Allos, percebemos que é péssimo. A empresa chegou a uma máxima em 2020 de R$ 54,90, mas a cotação, depois que caiu com a pandemia, nunca mais voltou. Chegou aos R$ 21,00, vem oscilando e hoje continua ainda dos mesmos preços de sempre dos últimos 5 anos, R$ 22,22 por ação. A única vantagem da empresa se trata quando a gente passa para o campo dos aspectos fundamentalistas da empresa, que estão muito bons, indicadores muito favoráveis, cotação descontada com relação ao valor patrimonial, está gerando muito lucro, pouca dívida, praticamente zerada, distribuindo dividendos o tempo todo. Então a situação está muito confortável em resultados e muito ruim em cotação. Parece que a cotação não acompanha o desenvolvimento da empresa. Quem sabe uma queda nos juros ajuda a destravar esse valor que está preso há muito tempo das ações da Allos. Próxima posição de relevância temos a Celesc e a CLSC4, onde não foi realizada nenhuma movimentação na empresa. Fechou com uma participação acionária de mais de 3,5 milhões e quase 300 milhões de reais em valor de mercado somente na Celesc 4, 7,89% do portfólio na Celesc. Olhando os indicadores fundamentalistas da Celesc, o PL está bem reduzido em apenas 5,18%, PVP de apenas 0,99%, yield de mais de 6%, como eu falei, uma situação bem interessante para a Celesc, um ROI de mais de 19%, enfim, indicadores positivos em praticamente tudo, mesmo depois de uma alta significativa em 23, 24 e agora em 25. Mesmo assim, ela continua barata. Caixa de mais de 700 milhões, dívida bruta elevada, 4 bilhões, porém totalmente controlada, dada ao setor, gerou um lucro no último trimestre de 252 milhões e de mais de 736 milhões nos últimos 12 meses. Uma situação muito boa para as ações da Celesc. Próxima ação da lista de Luiz Alves está na Login, a LOGN3, onde ele já teve até o controle da empresa através do Alasca tempos atrás.
Ele não realizou nenhuma venda da empresa, mas realizou sim compras. Comprou quase 500 mil ações da Login e fechou com mais de 15 milhões de ações acumuladas da Login, 313 milhões de reais em valor de mercado. Lembrando que a Login caiu bastante no ano passado. Ela fechou com 8,43% do portfólio de Luiz Alves. Para quem não sabe, Luiz Alves foi um dos responsáveis por salvar a Login no ano de 2017 até 2018, mais ou menos, onde a empresa estava não quebra, o Alaska deteu o controle da empresa e devido a atitudes e decisões tomadas na empresa, a empresa foi recuperada. Desde então ela subiu mais de 1000%, com uma super recuperação daí para frente. Passando para a próxima ação da lista, temos a Valid, a outra empresa que foi um turnaround bem sucedido. Ele comprou mais de 1,6 milhão de ações da empresa, fechou com mais de 17 milhões de reais somente na Valid e 427 milhões de reais em valor de mercado que dava naquele mês, 11,51% do portfólio somente na Valid. A Valid, para quem não sabe, o Alaska e tanto o Luiz Alves também junto, montou posição conforme a empresa caía. Em 2015 ela atingiu a sua máxima de R$ 46 por ação. Desde então não parou de cair e o Alaska foi montando posição, principalmente entre 2020 e 2023, que a empresa estava a preços abaixo de R$ 10. Daí para frente a empresa simplesmente subiu mais de 200%. Hoje ela está muito perto das suas máximas, cotada R$ 26,96 por ação. Próxima ação da lista está na Hidrovias do Brasil HBSA3, outra posição que tem relevância em outros fundos conhecidos. Ele comprou mais de 28 milhões de ações da companhia e fechou com 151 milhões de ações acumuladas aproximadamente, 453 milhões de reais somente na Hidrovias do Brasil, 12,22% do portfólio só em hidrovias. Olhando os indicadores fundamentalistas da empresa, percebemos que estão negativos em alguns aspectos e positivos em outros. O PL, por exemplo, é negativo, menos 8. O ROI também é negativo, menos 55. E o yield está zerado. Mas mesmo assim a empresa subiu muito nesses últimos dias. A empresa saiu de uma mínima de 1,66 para hoje cotada a 3,18. Então, ela teve uma recuperação interessante. Caixa de mais de 397 milhões e uma dívida bruta elevada de quase 4 bi. Teve um lucro no último trimestre de 23 milhões, mas no acumulado anual é 527 milhões de prejuízo. Quem sabe essa alta se deve ao mercado vendo uma situação mais confortável no futuro para as ações de hidrovias. Segunda posição mais relevante de Luiz Alves é a Pomo 3, a Marco Polo, uma ação que subiu muito nesses últimos tempos. Ele está com 72 milhões de ações da empresa e mais de 462 milhões de reais só na Pomo 3, 12,45% do portfólio somente nela. E a maior posição de todas de Luiz Alves é a mesma de outros grandes investidores, o Banco do Brasil, BBAS3. Ele comprou 1 milhão de ações no mês de novembro e também vendeu 1 milhão de ações no mês de novembro. Fez, digamos, um tradezinho. Ficou com 29 milhões de ações acumuladas e um valor de mercado que passava dos 719 milhões de reais somente em Banco do Brasil e 19,39% do portfólio só nela. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado e se informado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo.